E aí galera, aqui quem fala é o Bulldor Pedro. E bom, quando o assunto é futuro alternativo em Ben 10, a primeira coisa que vem na cabeça são os Ben 10.000, o que faz sentido, pois eles são os pontos centrais desses futuros alternativos. Como que o Ben virou aquele tal futuro alternativo é sempre a primeira coisa que é focada nesses futuros alternativos. Mas ninguém nunca parou para pensar como seria outros personagens no seu rumo para virar aquele ponto do seu futuro alternativo. E é isso que nós vamos fazer no vídeo de hoje. Hoje eu vou contar a história completa dos futuros de um personagem específico, que é o nosso querido Kevin Levin. Como que ele virou aquele personagem que a gente viu em determinada série da franquia, até virar aquele seu possível futuro alternativo nos mostrado em algum momento da franquia. É isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Só que antes eu tenho que deixar aqui claro que nós só vamos falar dos futuros do Kevin apresentados em tela, ou seja, o clássico Omniverse e o reboot. A gente não vai falar de um Kevin do futuro de Supremacia Alienígena, porque por mais que nitidamente existe um Kevin naquele futuro, pois o Ben 10.000 de Supremacia Alienígena se lembra dos eventos do episódio Ben 10.000 Retorno, que significa que existe um Kevin sim nessa linha do tempo, a gente não tem nenhuma informação dessa versão do Kevin, então não faria sentido eu falar dela nesse vídeo. Nós só vamos falar das versões que foram apresentadas em tela mesmo. Então, deixado isso claro, vamos começar com o vídeo. Primeiramente, o primeiro futuro nos apresentado na franquia, o futuro clássico. Para entendermos a história desse futuro do Kevin, a gente tem que entender o consenso desse futuro ter se tornado um futuro alternativo. No caso, como nos confirmaram num pop-up e diversas vezes pelo Dwayne McDuff e o Matt Wayne, a partir do ponto em que o Ben Prime deu o bolo de aniversário para o Vomax no seu aniversário de 60 anos, enquanto o Ben desse futuro não deu o bolo de aniversário. Além, é claro, do Ben da Gwen terem ido para o futuro e verem seus usos do futuro, fazendo com que eles façam escolhas diferentes e o rumo deles fosse alterado. Ou seja, esse Kevin ele passou pela mesma coisa que o Kevin passou antes do episódio Ben 10.000. Ou seja, do episódio Kevin 11 até o episódio Luta de Revanche. E já que só existe um nulificador no multiverso, como confirmado por Derek J. White, faz sentido ele também ter passado pelas mesmas coisas que o Kevin principal passou no nulificador. Já que não tem nada que na linha do tempo principal possa alterar no nulificador, já que ele só é a nulidade entre as dimensões. Portanto, esse Kevin também foi preso na Encarcer do nulificador, conheceu o Curry, voltou à sua forma humana com a ajuda do Curry, escapou da prisão com a ajuda do Curry, mas porém presenciou a morte do Curry nas mãos do policial daquele lugar, vagou no nulificador até os seus 12 anos de idade e, mais crucial da sua história, foi encontrado pelos desentupidores. Por que esse ponto é tão importante para a história desse Kevin? Se nós formos analisar o design dele, a gente percebe que ele usa uma roupa de desentupidor. Ou seja, esse Kevin é um desentupidor. Você pode dizer que na época do clássico essa roupa não tem nada a ver com os desentupidores, só uma roupa random e tal. E realmente, na época do clássico isso era nada demais. Mas atualmente com os retcons de Omniverse, aquela roupa é de um desentupidor. Essa inclusive era a intenção do Derek, era fazer com que o arco dos desentupidores ligasse o Kevin com o seu futuro aí do Omniverse, na qual ele é justamente um desentupidor. Mas nós vamos falar mais disso no futuro de Omniverse. Ou seja, esse Kevin ele é um desentupidor. Já que ele ainda passa pelas mesmas coisas que o Kevin principal passou no nulificador, ele também foi usado pelo Proctor Cervantes, os desentupidores, para experimentos, para criar os amálgamas e atacar o bem, pois o Proctor Cervantes não concordava que uma criança de 10 anos usasse o aparelho mais poderoso do universo. E assim como foi com o Kevin Prime, o ataque foi falho. Só que aqui nós já chegamos na primeira coisa diferente na história dos dois Kevins, o rumo. Pois na linha do tempo Prime, em algum momento depois dos flashbacks de 11 anos do Ben, ele decidiu remover o Omnitrix para viver uma vida normal, o que fez com que o Proctor Cervantes não visse mais necessidade em usar o Kevin, os amálgamas para atacar o Ben, pois ele já tinha desistido de usar o aparelho. Então ele apagou as memórias deles e largou eles no nulificador. Só que no futuro clássico, como nos confirmaram num pop-up, o Ben permaneceu com o protótipo do Omnitrix durante todos esses anos, pois de acordo com o pop-up, por causa da idade do Ben, o Omnitrix mudou sua aparência. Portanto, o Omnitrix que a gente vê o Ben 10.000 do clássico usando é o protótipo com uma aparência alterada pela idade do Ben. Então faria sentido esse Kevin continuar sendo um desentupidor,
pois o Proctor Cervantes nunca viu que não era mais necessário usar o Kevin e os amálgamas para atacar o Ben, pois o Ben permaneceu com o Omnitrix nesse futuro. Então com certeza o Proctor Cervantes pode ter criado mais amálgamas nesse meio tempo para ficarem mais poderosos e continuar atacando o Ben, e o Kevin e os Desentupidores irão constantemente atacar o Ben e sua família para tentar derrotá-lo. Agora nós chegamos em outro ponto crucial da história, os 15 anos do Ben. Como nos confirmado em um pop-up, aos seus 15 anos de idade, o Ben perdeu sua felicidade infantil de seu herói, o que fez com que ele comece a ser mais agressivo com seus inimigos e ficasse mais afastado de sua família. Tá, e o que isso tem de importante para a história do Kevin? Bem, eu tenho que lembrar que ainda aos seus 15 anos de idade, depois de perder sua felicidade infantil, o Ben mutilou Vilgax, o mesmo inimigo que estava constantemente tentando atacar ele para pegar o Omnitrix. Então imagino o que ele faria com um grupo de vilões que estavam constantemente atacando ele desde seus 11 anos de idade só porque o líder não concorda de uma criança ter o aparelho mais poderoso do universo. Você já entendeu que a coisa não ficou bonita pro lado dos Desentupidores. Então com certeza o Ben descobriria que a base dos Desentupidores é no Nulificador em algum momento da vida dele, seja antes ou depois dos seus 15 anos de idade. Aí ele iria até lá para batalhar contra eles. E já que ele perdeu sua felicidade infantil de seu herói e agora é mais agressivo com seus inimigos, claro que não sobraria nada para os Desentupidores. Eu não diria que o confronto contra ele seria igual ao do episódio Arma 11, parte 2, porque o confronto de lá pro desse futuro tem contextos diferentes. Lá o Kevin estava fingindo ser mal para ter a confiança do Proctor Cervantes e no final trair ele e tal. Então eu acho que o confronto aqui seria bem diferente. Até o Omnitrix que o Ben estava usando e seus alienígenas também seriam bem diferentes, porque o Ben nessa época tinha 15 anos e não 16, e o seu fogo fato não estaria desabrochado. Mas o ponto é que nesse confronto o Ben com certeza destruiria a base dos Desentupidores inteira, talvez até matando todos os membros menos o Kevin, fazendo com que o Kevin sobrevivesse em troca de ter a cicatriz no seu queixo, na qual foi fruto de um confronto contra o Ben. Isso é óbvio desde o clássico. E assim o Kevin praticamente ficaria obcecado em se vingar do Ben, pois o Ben tinha praticamente humilhado ele e todo o seu grupo de vilões que ele estava fazendo parte desde seus 12 anos de idade. Já que o projetor de nulidade dos Desentupidores era a única maneira que o Kevin tinha de sair do Nulificador, ele ficou preso lá. Então o Kevin ficou praticamente engolido na obsessão de se vingar do Ben, começando a não se importar em mais nada a não ser em se vingar do Ben, começando a absorver todos os prisioneiros do Nulificador para formar um gigantesco amálgama chamado Kevin 11.000. Só que claro que ele também escaparia algumas vezes do Nulificador, de alguma maneira não nos apresentado em tela, pois é confirmado no pop-up que isso aconteceu. E uma dessas fugas, o Kevin iria até Saturno e teria um relacionamento com uma mulher, na qual nesse relacionamento ele teria um caso com ela e teria um filho chamado Devlin, na qual herdou seus poderes osmosianos e em seu DNA ele podia virar o amálgama Kevin 11 que o seu pai virava quando ele tinha 11 anos de idade. Só que alguma coisa aconteceu e o Kevin voltou para o Nulificador e a mãe do Devlin ficou com um paradeiro desconhecido, mas considerando que de acordo com o próprio Devlin ele passou a sua infância inteira no Nulificador, é bem provável que a mãe dele tenha sido morta ou só simplesmente abandonou o filho deixando ele com seu pai. Mas em algum ponto o Devlin saiu do Nulificador e o Kevin continuou lá. Agora nós chegamos nos eventos do episódio Ken 10, onde o seu filho Devlin enganou o filho do Ben, Ken, para pegar a confiança dele, chegar até o projetor de nulidade e libertar seu pai. Agora livre, Kevin sequestra Max e Kenny para chamar a atenção do Ben e assim iniciar um confronto contra ele, virando um amálgama gigantesco Kevin 11.000. O Kevin estava levando a melhor no confronto, mas no meio dele, o Kenny apareceu e agora que ele tinha tirado o limitador do Omnitrix com a inteligência do Massa Cinzenta, ele ia trocar as transformações instantaneamente como se ele tivesse praticamente o controle mestre. E com a ajuda do Devlin, eles lutam contra o Kevin, mas o Kevin novamente leva melhor, até o Ben 10.000 virar o gigante e esmagar o Kevin com vários socos. Mas por incrível que pareça, o Kevin sobreviveu a esse ataque. Só que no final ele foi derrotado pelo próprio filho, né? Ele pegou um ovo de prisão, prendeu seu pai e de acordo com o Vomax, ele agora possui um lugar especial para pôr o Kevin, dando a entender que agora o Kevin não foi mandado para o Nulificador.
Agora vamos falar do futuro de Omniverse. Esse futuro nitidamente se ramificou em algum momento após o episódio Um Novo Amanhecer, pois o Ben 10.000 desse futuro, ele se lembra do Scourge, o que mostra que ele vivenciou os eventos de Ben 10 Omniverse. Isso significa que o Kevin desse futuro também vivenciou os eventos de todas as 4 séries originais. Portanto, ele é uma boa pessoa e nunca virou um vilão. A Wiki originalmente tinha uma informação dizendo que o Kevin desse futuro, em algum momento de sua vida, absorveu muita energia e acabou virando uma má pessoa, mas depois recuperou sua sanidade e virou uma boa pessoa. Só que, porém, essa informação não possui absolutamente nenhum link de comprovação de nenhuma fala de diretor, no caso Derek, e nem de algo da série. E atualmente a própria Wiki nem tem mais essa informação, ela foi apagada da página do Kevin, o que dá a entender que essa informação é falsa, portanto ela não vai ser contada para a história desse Kevin. Então, pelo fato desse Kevin nunca ter virado uma má pessoa, ele seguiu sendo amigo do Ben e seguiu seu relacionamento com a Gwen, fazendo com que possivelmente os dois até possam ter se casado, só que isso não é confirmado, tanto que o próprio episódio Um Novo Amanhecer nem nos confirma se eles são casados ou não, tanto que a própria Wiki considera eles namorando ao invés de casados por não ter uma confirmação direta. Mas o ponto é que o Kevin continuou fazendo boas ações, tendo uma boa reputação até mesmo nos encanadores, fazendo com que ele fosse promovido para o cargo de grão-mestre entre os encanadores. E agora, como grão-mestre, o Kevin começou a ficar de olho nas ações dos desentupidores, começando até a fazer parte dos desentupidores, como ele mesmo diz. Mas não se preocupe, ele não se tornou uma má pessoa, ele está mantendo os desentupidores na linha, sem fazer ações erradas ou coisa parecida. Em algum ponto da sua vida, muito provavelmente 17 anos antes dos eventos do episódio O Fim de uma Era, o Kevin teve um filho chamado Devlin, na qual herdou seus poderes osmosianos do seu pai. A gente não sabe quem é a mãe da versão do Devlin desse futuro, já que o Derek confirmou que ele existe nesse futuro, mas a gente não sabe quem é a mãe dele. A gente pode dizer que é a mulher de Saturno, já que no futuro original o Devlin é filho da mulher de Saturno. Só que não faz sentido o Kevin desse futuro ter tido um relacionamento com a mulher de Saturno, pois ele continuou sendo uma boa pessoa e continuou seu relacionamento com a Gwen. Então não faria sentido o Devlin ser filho da mulher de Saturno. A outra possibilidade, que é bem mais provável, é que o Devlin desse futuro seja filho do Kevin com a Gwen, já que eles permaneceram seu relacionamento. E se isso for verdade, o Devlin desse futuro, além de ser um osmosiano, ele também é um híbrido de uma Anodita, já que ele teria herdado os poderes Anoditas da sua mãe. Só que isso tudo é apenas especulação, a gente não sabe quem é oficialmente a mãe dessa versão do Devlin. Agora nós chegamos nos eventos do episódio Fim de uma Era, onde o Kevin e a Gwendolyn foram até a festa de comemoração da aposentadoria do Vomax e da coroação do Hulk. O motivo do Kevin e da Gwen não terem levado o Devlin é porque, como confirmado pelo Derek, o Devlin ele ficou de castigo durante os eventos do episódio, ficando em casa junto com a Zed desse futuro. Sim, a Zed está viva até hoje. A gente não sabe o motivo do Devlin ter ficado de castigo, mas existem teorias para se explicar isso. Como por exemplo a possibilidade dele ter ajudado o Kenny na missão que o Kenny foi fazer sem autorização, que fez com que o Kenny ficasse de castigo e tivesse seu Omnitrix confiscado, mas isso é apenas hipótese. Agora vamos falar do último futuro nos apresentado na franquia, o futuro do reboot. A gente não sabe como foi o rumo desse Kevin, tanto que a gente nem sabe como está o Kevin do reboot atualmente, já que ele desapareceu no final de Ben 10 vs Universo, com o time Tennyson mesmo nem sabendo onde ele está atualmente. Mas é fato que em algum momento da vida dele, ele se tornou um aliado do time Tennyson completamente, deixando de ser um inimigo, pois no próprio episódio Ben 10.010, ele é aliado da Gwen e não um inimigo. Então ele com certeza mudou de lado em algum ponto da sua vida. E o mesmo também sobre os alienígenas do Antitrix. Em algum ponto da vida do Kevin, ele com certeza teve acesso a mais alienígenas para o Antitrix, pois o Duncan originalmente afirmava que o Antitrix só tinha acesso a 11 alienígenas, que são os que a gente viu na série. Então o Kevin pegou mais alienígenas com o tempo, já que ele tem acesso ao Enormoraptor, que é a versão do Enormossauro do Antitrix. Algum momento antes do episódio Ben 10.010, muito provavelmente ainda no mesmo ano que ocorre esse episódio, o Ben acabou falhando com o Kevin, o que fez com que o Antitrix quebrasse e o Kevin ficasse preso na forma de um Mongol Raptor, e ele culpasse o Ben por esse fato.
Agora chegamos nos eventos do episódio Ben 2010, onde o Kevin foi convocado pelo General Rex para ajudar a Gwendolyn na luta contra os Scourges. E no meio de toda essa confusão com os Scourges, o Kevin teve um reencontro com o Ben. Os dois discutem, mas no final das contas eles tiveram que se unir para lutar contra o Scourge. A gente não sabe como está o Kevin desse futuro atualmente depois dos eventos do episódio, mas considerando que o Ben voltou a ser um herói ativo depois dos eventos desse episódio, é bem provável que o Ben tenha ajudado o Kevin a voltar à sua forma humana. E bom, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou da história de algum desses futuros do Kevin, comenta aqui embaixo. Obrigado por terem assistido, deixa o like, se inscreva no canal. Valeus e fui!